Salve, salve, meus amigos da comunidade Portugal é Nós. Gente, como muitos sabem, meu objetivo é trazer aqui informações boas, informações reais, informações pé no chão para vocês. Óbvio que nem todo mundo é obrigado a concordar comigo em tudo. Tem outras pessoas que moram aqui que já viveram coisas diferentes, pensam diferente. E graças a Deus, todo mundo pensa diferente, ninguém pensa igual. E se todo mundo pensasse igual, será que seria maravilhoso morar nesse planeta, nesse mundo, nesse país, nesse estado, nessa cidade? Enfim, introdução à parte, vamos para o que interessa. Meu objetivo aqui é trazer para vocês um detalhe importante sobre uma notícia que vem se repetindo, principalmente aqui em Portugal. Eu acredito que aí no Brasil vocês já estejam vendo isso também. A chamada da notícia é: brasileiros estão retornando para Portugal. E muita gente me manda, muitos seguidores me mandam por direct no Instagram, e eu vejo, eu converso, eu tento entender. As pessoas estão desistindo de morar em Portugal. O que eu consigo já de cara filtrar dessa informação? Os brasileiros que vieram para Portugal e estão voltando, em 99% são brasileiros que não vieram com visto de residência adequado. Vieram como turista, tentaram uma vida nova. Não estou julgando ninguém, eu estou dizendo o que é um fato, tá? Geralmente, quem vem como turista, vem para se arriscar a passar na imigração, se arriscar a começar uma vida nova do zero e às vezes sem planejamento e sem estrutura básica para que possa iniciar uma nova vida, ou sozinho, ou com a esposa, ou companheira, ou com a família. E sim, eu vejo muita gente ainda vindo com famílias, com 2.000 euros no total para começar uma vida nova aqui. De cara, o primeiro empecilho hoje é que você não consegue nem arrendar um imóvel para você e para a sua família. Primeiro porque não tem imóvel no mercado, ou seja, você tem uma demanda de gente procurando por imóveis do mesmo tipo, do mesmo valor, e esses imóveis, por uma questão de lei do mercado, a oferta fica baixa, a demanda maior, os imóveis encarecem ou somem do mercado. Levando em consideração a isso, a gente já tem o primeiro embate, ou seja, não conseguem com 2.000 euros nem arrendar um imóvel. Quanto mais subsistência alimentar, financeira, higiene, transporte, enfim. Outro ponto que eu acho que é muito importante que muitos não levam em consideração: quando o cara consegue arrendar um imóvel aqui para ele, para a família dele, por menor que seja, pode ser um T0 ou até um T1, tá? Um quarto você não consegue alugar para você e para tua família. Eu digo você, sua esposa e um filho, por exemplo. É muito mais complicado. Até consegue, mas é muito mais complicado, porque você precisa de 2 quartos, né? Ou um quarto mais um anexo, enfim. Então as pessoas já procuram de fato um imóvel. Quando você consegue encontrar um imóvel, você não tem dinheiro para mobiliar, ou você não tem dinheiro para comprar os pequenos detalhes, né, de casa: copo, prato, toalha, colchão, roupa de cama, travesseiro, enfim. Você pensa só em comida, você pensa em transporte, você esquece de todos os outros detalhes. Então eu vejo sim que muitos brasileiros vêm para cá sem nenhum tipo de planejamento. Já quem vem com visto de residência, seja de estudante, seja de procura de trabalho, seja de trabalho subordinado, seja de nômades digitais, não importa. Quem vem com visto de residência já tem um planejamento, já tem uma carga financeira, uma reserva financeira muito melhor para começar uma vida nova. Então, eu posso dizer que quem vem com planejamento, quem vem com visto, não volta para o Brasil. Dificilmente volta para o Brasil. A não ser que essa pessoa tenha uma vida muito boa no Brasil e resolva vir para cá para tentar uma coisa nova, mudar de ar, chega aqui e vê que não é tão simples, porque tem que trabalhar muito, tem que se esforçar muito, e no Brasil ela tinha uma vida mais tranquila. Acaba voltando para o Brasil para aquela vida anterior. Também não julgo. Essas são as escolhas de cada um, são as experiências que cada um tem que viver. Mas, sim, cada vez mais brasileiros estão pedindo ajuda aos consulados aqui, consulado brasileiro aqui, e até mesmo à ONU, para comprar passagens de regresso para o Brasil. E aí vai voltar para onde? Para casa da mãe, para casa do irmão, para casa do pai, ou até para casa de amigos. Porque venderam tudo no Brasil para vir para cá, chegaram aqui, não conseguiram prosperar, ou não tiveram, como eu vou explicar, não tiveram
um caminho planejado para trabalhar e começar uma vida nova. Acharam que chegariam aqui em Portugal, teriam vida fácil em razão do poder de compra. O poder de compra em Portugal, de fato, ele é muito superior ao do Brasil. Mesmo com toda a crise que a gente está vendo aqui. Juros altos, guerra no leste europeu, tudo isso influencia de fato aqui em Portugal. Portugal está na Europa e sim, tudo isso influencia também na economia de Portugal. Porém, Portugal, de fato, te traz uma possibilidade de trabalhar e ter uma vida muito mais digna do que no Brasil, na minha opinião, tá? O que eu posso te dizer de fato, de cara aqui, de forma escrachada, é que quem vem planejado não volta para o Brasil. E quando eu converso com essas pessoas, você chegou aqui com visto, tal, você volta para o Brasil? Não, de jeito nenhum. E o cara está aqui há 6 meses ou 1 ano, ele nem pensa em voltar. Porque aqui ele já teve a possibilidade de comprar um carro legal, um carro do ano, ou então um carro muito mais barato do que no Brasil. Ele já consegue se locomover com facilidade, ele já tem um trabalho que garante a ele vários benefícios, inclusive um salário mensal que garante a subsistência dele e da família dele. Obviamente, se ele está vindo com a esposa, ele e a esposa, você soma esses salários para uma casa, é uma vida muito mais tranquila do que você ter um salário só para uma casa, para uma família inteira. Ele tem possibilidade de comprar uma casa, a facilidade de você comprar um imóvel aqui, a sua primeira casa, é muito mais fácil do que no Brasil. No Brasil é tudo muito mais caro. Aqui você consegue comprar se você tiver uma vida regradinha, tiver uma capacidade financeira e uma estratégia financeira bem organizada na sua vida familiar. Você consegue comprar um imóvel mesmo com juros altos. Agora, inclusive, eu não aconselho comprar, mas se você quiser muito comprar, você consegue comprar. Você consegue viver aqui, mesmo que na linha, ganhando ali o básico do básico. Você consegue ter uma vida boa, pagando todas as suas contas, sem criar dívidas. E se criar dívida, você consegue pagar a dívida, que seria uma parcela de um carro, por exemplo. Você consegue pagar a sua dívida e ainda consegue sair no final de semana para tomar ali uma cervejinha, uma Coca-Cola com a sua família e conhecer Portugal. Porque Portugal, você pega o carro, você anda 40 minutos, você está em outra cidade, em outro estado. E as culturas aqui são muito misturadas. Você tem muito turista em Portugal, muito estrangeiro em Portugal. Então é muito legal você conhecer culturas diferentes da sua. Brasil é um país muito grande. Então, para você andar daqui até ali, você tem que pegar um avião ou andar muito de carro. E sim, a cultura é mais ou menos a mesma, é aquela situação ali, né, travada. A não ser que você vá lá para o Nordeste, você vá lá para o Sul, você vá lá para o Sudeste, aí você vê um pouco de diferença cultural. Portugal não. Portugal, apesar de pequeno, você tem uma diferença do norte para o centro e para o sul muito grande. Você chega em Porto, por exemplo, você tem uma gama de turistas muito grande. Então você vê muita gente diferente, você vê muita coisa diferente, é muito legal. E para a gente que gosta de viajar, brasileiro gosta de viajar, gosta de conhecer, gosta de explorar, Portugal você também tem a possibilidade de conhecer outros países da Europa, pegando, entre aspas, o que seria uma ponte aérea no Brasil. Só que aqui você pagaria 30, 40, 50 euros de uma passagem de avião e no Brasil você vai pagar 2.000, 3.000, 1.500 uma passagem para outro estado. Rio e São Paulo, por exemplo, eu cedia passagem por 2.500, 3.000 reais. Ah, mas tem promoção de 159, cara, você vai ficar de madrugada procurando essa passagem. Quando você achar, você compra na hora, ok. Mas aqui você tem essa facilidade. Então, quando eu imagino que esses brasileiros que decidiram voltar, foi porque de fato eles tentaram e bateram com a testa na porta. Não conseguiram prosperar, não foi por falta de força de vontade, mas foi por falta de planejamento. Então, não adianta vir para cá achando que vai começar uma vida com 1.000 euros, com 500 euros, com 2.000 euros. Teve gente sim que começou a vida assim, gramou, conseguiu e tá de parabéns. Mas hoje em dia a vida é um pouco diferente, tá? Você não vai ter tanta facilidade como já tivemos aí, acredito que cerca de 2, 3, 4 anos atrás. Agora a gente tem que pensar um pouco mais, ter um pouco mais de pés no chão. Eu já vou aproveitar e vou dizer que eu já estou aqui em Portugal, hoje é dia 22 de maio, estou aqui desde março. Então, há 2 meses e meio mais ou menos, e o que eu posso dizer para você? A minha vida só melhorou. Hoje eu consigo deitar a cabeça no travesseiro e dormir com muito mais tranquilidade, porque aqui as coisas são mais simples.
Você não precisa pensar em comprar. Você não precisa pensar em pagar um plano de saúde, pagar um seguro disso, um seguro daquilo. Obviamente, você tem essa possibilidade de pagar um plano de saúde, você tem essa opção de pagar um seguro do seu carro muito mais completo do que é obrigado aqui. Só que enquanto no Brasil você paga um seguro de R$4.000, R$3.000 no seu carro, dependendo do carro que você tem, aqui você paga trimestralmente no meu carro, por exemplo, €70 por trimestre. Então é muito diferente, Mas não estou falando só do poder de compra, apesar de estar repetindo muito essa situação financeira. Porque aonde pega no calo das pessoas quando resolvem voltar para o Brasil é na situação financeira. Porque se estivesse bem financeiramente, não estaria tendo essa possibilidade e essa decisão de voltar para o Brasil, tá? Eu vejo que a maioria volta porque não consegue moradia ou porque não consegue sobreviver com o que está conseguindo de trabalho. E aí a grande dica que eu dou para vocês é: saiam dos grandes centros. Se você vai procurar moradia em Lisboa, esquece o salário mínimo. Você tem que ter um cargo alto, você tem que ganhar muito dinheiro, porque lá está muito caro. Um T0, um T1 lá por menos de 1.200, 1.500 euros, está muito difícil de achar. Então, vá para o interior. Vá para Aveiro, lá em Severo do Volga. Caramba, tem espaço para você morar lá, você consegue arrumar um trabalho lá, seja qual for, você consegue ter uma vida. Eu já soube que tem gente arrendando casa lá, T1, por exemplo, por €400. Então, ao invés de pegar e voltar para o Brasil, tente mudar a sua estratégia. Você já está aqui, você já chegou aqui. Então, muda a sua estratégia, vai para o interior, tenta criar uma possibilidade nova de vida. E sim, também tem aquelas pessoas que resolvem voltar porque não aguentaram emocionalmente a saudade da família. Realmente, vir para cá, deixar os amigos no Brasil, a família no Brasil, dói, é difícil, dá saudade. E essa saudade aperta principalmente quando chega nas datas comemorativas. Natal, Réveillon, aniversário de alguém. Teve o aniversário da minha irmã no Brasil, por exemplo, vi a festa toda por videoconferência. A minha vontade de estar lá era muito grande. Mas a vida é feita de escolhas. E eu hoje decidi uma coisa: morar em Portugal e dar essa oportunidade para a minha família e para os meus filhos. E ontem, inclusive, eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Assim como um antepassado meu veio da Europa para o Brasil e começou uma vida no Brasil, e eu nasci no Brasil e sou brasileiro, eu agora sou o antepassado de um neto ou de um bisneto meu que voltou para Portugal, voltou para a Europa, voltou para a origem da família lá atrás, nos nossos antepassados. E amanhã, depois da manhã, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Meus netos vão nascer, por exemplo, em Portugal e vão pensar: poxa, um antepassado nosso agora está em Portugal. Então, da mesma forma que ele vai ter direito a pedir a nacionalidade brasileira, a gente tem direito a pedir a nacionalidade europeia. No meu caso, seria belga. Meu avô é belga, pai da minha mãe. Enfim, questões pessoais à parte, eu acho interessante compartilhar isso com vocês. Então, se você quer vir para Portugal sem ter o desespero de ter que correr atrás de emprego correndo, fazer tudo correndo, venha com um planejamento, em primeiro lugar, financeiro. Segundo lugar, procure um imóvel com calma, avalie. O que eu estou vendo aqui na prática é que a parte de imóvel realmente está muito difícil. Então, aplicativo Idealista, imóvel virtual, eu estou vendo que realmente tem muito anúncio ali, ó, já passou, já foi embora há muito tempo e ninguém atualiza. Então eu vou dar outra dica, tem um aplicativo chamado Custo Justo. De fato, é o único aplicativo que, por exemplo, me responde. Eu não trabalho com relocation, eu indico esse trabalho, né, para os meus seguidores ou para os meus clientes, que eu faço o processo de aplicação de visto. Então, tem alguns vistos que a pessoa já tem que ter um alojamento aqui por 12 meses, por exemplo. Então, o ideal é ter um contrato de arrendamento. E, de fato, não adianta você chegar aqui achando que com 30 dias de hostel, num visto de procura de trabalho, você vai chegar aqui em 30 dias e vai conseguir imóvel. É muito difícil. É muito difícil. A não ser que você vá para onde? Para o interior, para as periferias, tá? Saia do grande centro. A diferença entre Portugal e o Brasil, além do tamanho, né? O Brasil é enorme, Portugal é pequeno, é que Portugal ele tem a mesma dignidade no interior como teria no centro. É o mesmo respeito.
Enquanto no Brasil a gente está preocupado em comprar, em ter coisas para ser alguém, aqui você está preocupado em viver, em ter sua renda para viver bem, tá? Inclusive, existem projetos de lei para que diminua a carga horária de trabalho para 4 dias na semana. É um projeto de lei que, se eu não me engano, acho que na Espanha já começou a ser testado e está funcionando muito bem. Portugal logo deve aderir isso, eu já vi isso no noticiário. Mas ainda não temos aí novidades sobre esse assunto. O que eu posso dizer para você é o seguinte: o país aqui se preocupa com você e não com o que você pode oferecer ou o que você tem. De fato, quando você trabalha, você contribui. Se você contribui direitinho, a sua vida vai ser ok, tá? Outro detalhe que eu vejo importante é que a saúde pública aqui está um pouco inchada, tá? Apesar de um grande movimento migratório para cá, o governo não se atualizou ainda, não aumentou a capacidade da saúde pública. Então, talvez seja uma dificuldade. Você conseguir um número de utente aqui é um pouco chato, mas você consegue. Você conseguir aqui um atendimento, uma consulta, é demorado, mas você consegue, tá? Salvo emergências. Casos de emergência a gente sabe como funciona. Emergência acabou. Mas consultas eletivas e tal. Então, para esse caso, eu até sugiro que você faça, por exemplo, um seguro-saúde, que você vai ter acesso à saúde privada. Estou contando aqui, por exemplo, um seguro-saúde básico, mais interessante para mim e para minha família. 4 pessoas, 70 euros. Ou, se eu quiser um mais top, 170 euros. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Os acessos são diferenciados, tá? Enquanto no Brasil você paga 2.000, 1.500 de plano de saúde para 4 pessoas, um básico, aqui você paga 170. Ah, mas é difícil ganhar 170. Não é difícil ganhar 170. Depende do que você faz, depende do que você trabalha. Eu conheço gente aqui que trabalha de manhã e de tarde e depois de um trabalho de noite. O cara roda, o cara trabalha, mas o cara, final de semana, o cara relaxa, o cara vive bem e tem uma condição boa de vida. De fato, vir para cá para ficar coçando, enfim, não venha. Fica no Brasil. Agora, se você quiser vir para cá para contribuir, para crescer, para ser alguém, venha. Porque viver na linha no Brasil é praticamente impossível. Viver na linha em Portugal você vive. Então, essa é a grande dica que eu dou para vocês nesse vídeo. Brasileiros que estão decidindo voltar para Portugal, não julgo, mas acredito que falta o planejamento. E para você que deseja vir para cá, planeje-se, faça o visto adequado para a sua situação e sua estrutura familiar. Isso vai fazer total diferença no seu futuro.